Bem, pessoal, continuando aquelas aulas lá de corrente elétrica, eletrodinâmica, vamos ao estudo dos resistores, né? O que é um resistor, ok? Bom, definição direto: dispositivo que apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica. É assim, ó, determinados materiais, condutores elétricos, aliás, todos os materiais, qualquer material por onde passa a corrente elétrica, apresenta uma dificuldade à passagem dessa corrente elétrica. Essa dificuldade à passagem da corrente elétrica chama-se resistência elétrica. Em alguns condutores especiais, essa dificuldade é usada para produzir calor. A gente chama de efeito Joule, né? O que é o efeito Joule da corrente elétrica? É que quando ela passa por determinados materiais, esses materiais têm uma resistência que faz gerar calor, efeito Joule, ok? E esse tipo de material é chamado de resistor. Por exemplo, no chuveiro tem um resistor, né, que gera calor. Todos os equipamentos eletroeletrônicos exclusivamente para gerar calor, né, como chuveiro, torradeira, chapinha, secador de cabelo, tudo isso usa uma coisa chamada resistor, porque é um tipo de material que apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica que gera calor. Bom, outros dispositivos que também geram calor, mas eles não são usados especificamente para isso, também tem uma resistência, mas aí ela é praticamente desconsiderada, ok? Muito bem. Agora o que a gente sabe o que é um resistor. Aliás, qual é a diferença entre resistor e resistência? Muitas vezes você pode falar assim: a resistência do meu chuveiro queimou, né? E na verdade não foi a resistência que queimou. Quem queimou foi o resistor. O resistor é o equipamento, né? Por exemplo, o chuveiro, né? Você tem lá que o resistor do chuveiro, né? É assim: quando ele queima, devido a bastante uso ou uma sobrecarga, ele quebra-se. Quando ele se quebra, então a gente fala que a resistência queimou e comprou uma resistência nova. Na verdade, a gente comprou o resistor que tem resistência. Deu para sacar? Então, bora lá. A definição de resistência é uma grandeza física. A resistência é uma grandeza física. Então, você vai escutar: calcule a resistência, determine a resistência, que mede a dificuldade encontrada pela corrente elétrica num resistor ou num condutor, ok? Então, um resistor, quando a corrente vai passar, apresenta dificuldade. E por que apresenta essa dificuldade? Eu desenhei aqui um fio de comprimento L com uma área de secção transversal ou reta. Essas bolinhas aqui representam o átomo, né? O átomo modelo de Dalton mesmo. Então, quando a corrente, esse fio está super ampliado e a gente está enxergando os átomos aqui dentro. Quando a corrente elétrica passa aqui, quando os elétrons passam por esse fio, vai trombar nesses átomos, né? Então a corrente vem, bate aqui, aqui, vai batendo e vai embora, né? Esse zigue-zague que a corrente faz é por causa dos átomos, das trombadas com os átomos. Daí a gente fala que esses átomos apresentam uma resistência, resiste à passagem da corrente elétrica. Por causa disso, a gente usa esse símbolo aqui geralmente para representar resistência elétrica nos circuitos, nos desenhos de circuitos elétricos, os problemas de física, ok? Então é isso aí. Agora, como se calcula a resistência elétrica? Muito bem. O cientista alemão chamado George Simon Ohm, ele fez algumas experiências e ele chegou à seguinte conclusão quanto à corrente elétrica atravessando um condutor. Ele pegou um pedaço de fio e ele submeteu esse fio a uma DDP, uma voltagem de 1 volt, e foi lá e mediu a corrente elétrica do fio. Quando ele mediu a corrente elétrica, ela deu 0,1 amperes. Aí ele dobrou a voltagem, pôs 2 volts. O que aconteceu com a corrente? Naquele mesmo fio, mesmo tamanho, mesmo material, mesma espessura, o que aconteceu? A corrente que passou ali foi de 0,2 amperes.
Ele fez a mesma coisa aqui e não deu outra. A corrente deu 0,3 amperes, né? A mesma coisa não, ele acrescentou mais um, né? Aqui ele dobrou, aqui ele acrescentou mais um. E quando ele colocou o fio submetido a uma voltagem de 4 volts, a corrente estabelecida no condutor foi de 0,4 amperes, né? Muito bem, então ele verificou essa relação e ele percebeu o seguinte, né? Quando ele dividiu 1 por 0,1, ele encontrou 10. Quando ele dividiu 2 por 0,2, também deu 10. E assim por diante. 3 dividido por 0,3 deu 10. Ok? Então, ele chegou à seguinte conclusão. Esse 10 equivale à resistência elétrica do fio, ok? Olha só então aí na foto a primeira lei de Ohm, dá uma copiada no seu caderno e tal, ok? Então a primeira lei de Ohm diz mais ou menos o seguinte, que a resistência, né, que a corrente elétrica é proporcional à voltagem, a diferença de potencial no fio. Então, isso é uma proporção. Toda proporção tem uma coisa chamada coeficiente de proporcionalidade. Nesse caso, o coeficiente de proporcionalidade aqui é 10, ele chamou de resistência. Daí, a gente resumir, né, a primeira lei de Ohm, uma fórmula matemática, que é essa aqui, ó. Aqui em São Paulo, a gente costuma chamar isso aqui de RUI, né? RUI. Usa a fórmula do RUI, ok? Então, R, né? Anota aí o R, resistência elétrica. U, DDP, diferença de potencial. I, corrente elétrica, ok? A unidade da resistência no sistema internacional, a unidade da resistência é o Ohm. Essa letrinha aqui é o ômega minúsculo, Ohm, tá? Em homenagem ao George Simon Ohm. Então, a resistência é medida em Ohm, quando você calcula a resistência. A DDP, lembra, é medida em volts, que é a diferença de potencial. E a corrente é medida em amperes, ampere, né? No plural, amperes. Então, tá aí a primeira lei de Ohm para a gente calcular resistência elétrica. E olha que serve para outras coisas, né? É uma fórmula com 3 variáveis. Se eu souber duas, eu calculo a outra. Então, em um problema de física, de eletricidade, se eu souber a DDP e a corrente no condutor, eu calculo resistência. Se eu souber a resistência do condutor e souber a voltagem que ele está submetido, a DDP, a tensão elétrica, eu acho a corrente. Se eu tiver a corrente no meu problema e tiver a resistência, eu acho a voltagem, ok? Então, agora é só ficar esperto e, quando for necessário, você aplicar a primeira lei de Ohm para resolver problemas de resistência elétrica. Muito bem, cálculo da resistência elétrica 2. Bom, agora estamos aqui diante da segunda lei de Ohm, porque é o seguinte, a primeira lei de Ohm, a gente está falando do mesmo condutor o tempo todo. Acontece que eu posso ter um condutor maior ou menor, né? Se eu aumentar o tamanho do condutor, aumenta a resistência, diminui a resistência. A espessura, se eu aumentar a espessura do fio, né, do resistor, aumenta a resistência elétrica, diminui a resistência elétrica. E o tipo de material que eu estou usando é um fio de cobre, é um fio de alumínio, um fio de ouro, um fio de prata, ok? Então, como funciona essa segunda lei de Ohm? O Ohm percebeu que a resistência elétrica ela depende de 3 fatores: do comprimento do fio, da espessura do fio e do tipo de material que o fio é composto, ok? Quanto ao comprimento, o que será que vamos pensar um pouco. Será que o comprimento, quanto maior o fio, maior ou menor a resistência? Isso é intuitiva. Maior, né? Então a gente fala que o comprimento, né, que a resistência, ó, a gente fala assim, ó, R
ela é diretamente proporcional. R é diretamente proporcional ao comprimento. Eu devo ter colocado uma foto aí com um resumo da segunda lei de Ohm, ok? Então, R é diretamente proporcional ao comprimento. Significa que quanto maior o fio, maior vai ser a resistência elétrica desse fio. É por isso que em chuveiros, né, na lâmpada incandescente, resistências de torneira elétrica, a resistência aparece assim, enroladinha, para a gente ganhar em comprimento e ganhar em resistência elétrica, ok? Outra coisa, quanto à espessura. Então, bora lá. Será que um fio fino e um fio mais grosso, né? Ó, tá? Então, o fio 1 e o fio 2. Onde será que a corrente elétrica é maior? No fio 1 ou no fio 2? Né? A corrente elétrica é maior no fio 2. Então, significa que aqui tem menos resistência, ok? Ó, imagine os elétrons como carrinhos no trânsito. Imagina aqui uma estrada dessa largura e uma estrada dessa largura. Onde caberia mais carros? Aqui. Então, aqui a dificuldade do trânsito é menor. E a dificuldade aqui é maior. E a resistência mede a dificuldade da passagem dos elétrons. Então, de novo, quanto à espessura, né? Quanto mais fino for o fio, maior a resistência, ok? Então, a gente pode dizer o seguinte, que a resistência é inversamente proporcional à espessura. Agora, a espessura de um fio, na física, a gente vai usar a seguinte característica. Se eu cortar o fio aqui, ó, então eu olhasse para ele assim, ó, eu veria uma coisa assim, tá vendo? E se eu cortar esse fio aqui, eu veria uma coisa assim, ok? O nome disso aqui, na física, de maneira geral, chama-se área. Isso é uma área. Então, a espessura depende da área de secção reta ou área de secção transversal. Então, quanto mais grosso for o fio, maior vai ser essa área. Quanto mais fino for o fio, menor vai ser essa área. E quanto mais fino o fio, né, maior será a resistência. Tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó, vai falar assim, ó. A resistência é inversamente proporcional à área de secção transversal, né? O que é uma coisa inversamente? Quanto maior um, menor o outro. Então, a resistência será maior se essa área for menor, ok? A resistência será menor se essa área for maior. Então, bora resumir isso para não dar confusão. A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E é inversamente proporcional à área de secção transversal, né? Então, quanto maior a área de secção transversal, menor a resistência, ok? Então, como isso é uma proporcionalidade, você vai ter uma proporção na parada, né? É por isso que a gente diz que a resistência elétrica, a segunda lei de Ohm, ela é resumida assim, ó. Rho L A. Agora, primeiro prestar atenção aqui, ó. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Tem sentido isso? Tem, né? Ó, se eu aumentar esse número aqui, o resultado dessa conta vai fazer com que isso fique menor. Dá para entender o que eu estou falando? Ó, de novo, ó. Se eu dividir o 10 por 2, eu tenho 5. Se eu dividir o 10 por 5, eu tenho 2. Se eu dividir o 10 por 10, eu tenho 0,1. Então, à medida que eu aumento esse número, eu diminuo o resultado da conta, que seria o nosso R aqui no nosso exemplo, tá bom? Beleza, e se eu aumentar esse número aqui, ó, que é o nosso L, eu aumento esse R aqui, ok?
Então a gente fala que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento L, comprimento do fio vai se chamar L, e inversamente proporcional à área de secção reta, né, ou à área superficial, tá bom? Agora, como isso é uma proporção, aí aparece essa letra chama-se Rho, é a letra Rho do alfabeto grego, ok? Esse Rho chama-se resistividade do material. Então, de acordo com o tipo do material, cada material apresenta uma resistividade específica, é chamada de Rho, que é o coeficiente de proporcionalidade da proporção, ok? Depois você pode pesquisar um pouco sobre isso, tá? Então, esse Rho depende do material. Dá uma olhada nessa foto aí e você vai ver a resistividade de cada material, ok? E o que significa isso, né? Eu já falo, ó. Então, essa aqui é chamada de segunda lei de Ohm, ok? Ó, R é a resistência elétrica, L é o comprimento, medido em metros, área vai estar medido em metros quadrados, e aqui a resistência medida em Ohm. E a resistividade, que você está vendo aí na foto, é medida em que unidade? Isso merece uma explicação especial. Então vamos lá. Ó, se eu isolar aqui o Rho, o que acontece matematicamente? A hora que eu isolar o Rho, eu vou fazer isso multiplicando aqui em cruz, né? Tá vendo? Então, esse A que está aqui, ó, dividindo, passa multiplicando. Então aqui a gente teria R vezes A, tá certo? E esse L que está aqui multiplicando vai passar dividindo, ficaria assim, ó, ok? Ok? Agora só para a gente trabalhar com as unidades, eu vou mostrar uma coisa interessante a vocês, ó. Esquece os números, né? O R é medido em ômega, a área é medido em metros quadrados e o comprimento é medido em metros. Então agora é simplificar, né? Corta esse quadrado com esse M aqui, ok? Então o que sobrou? Qual é a unidade para medir resistividade elétrica de um material? A resistividade é medida com ômega vezes metros, ok? Então, por exemplo, ó, a prata. Qual é a resistividade da prata? É 1,6 vezes 10 a menos 8 ômega metro. Não é ômega por metro, é ômega metro. Sabe o que significa dizer? Que um fio de prata aumenta a sua resistência em 1,6 vezes 10 menos 8 para cada metro de comprimento que você aumente, ok? Então, se eu tiver 1 metro de cobre e ele tiver uma resistência lá, e eu pegar esse mesmo material, pegar 2 metros desse mesmo material, né, no caso do cobre, ele vai aumentar a resistência que já tinha em 1,7 vezes 10 menos 8. Veja que é um número muito pequeno, né? Isso aqui, ó, o Rho do cobre, por exemplo, vai ser 0, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ômega metro, né? Então isso aqui é realmente uma coisa muito pequena, mas tem que ser levado em consideração, ok? Então essa aqui na física é a famosa fórmula da Rho lá, ok? É engraçado mesmo. Então, primeira lei de Ohm, Rui. Segunda lei de Ohm, Rho lá, ok? Então, primeira lei, segunda lei. Resistência, diferença potencial, corrente. Resistência, resistividade do material, comprimento do fio envolvido, área de secção reta do fio ou área de secção transversal, que depende da espessura. Uma curiosidade importante é que você vai ter que aprender a transformar centímetros quadrados em metros quadrados, ok?
é bom você pesquisar como se transforma centímetro quadrado em metro quadrado para fazer esses exercícios envolvendo especialmente a segunda lei de Ohm, ok?